Adoras, né? Bonitas. É verdade. 3, 2, 1, está liberada a saída de boxe. Primeira a pular ali é o Alexander Albon. Mariana Becker. Pois é, eu chamei atenção aqui e eu fiquei exatamente nessa expectativa. Se você puder até sondar aí para ver o que vai acontecer, porque a gente ficou, eu tenho aqui uma tabelinha e são exatamente os únicos dois pilotos que não tem nenhum jogo novo de pneus macios. Yuki Tsunoda gastou todos que podia e também o Lando Norris. Os demais ainda tem gente com um jogo, tem gente com dois, caso o Russell, por exemplo, tem 2 jogos. O Gasly, que andou pouco, tem 4 jogos de pneus. Né? O Hülkenberg e o De Vries tem 3. Quer dizer, então é uma situação a ser analisada e observada aí do que vai acontecer se ambos, né, tanto o Tsunoda quanto o Norris, avançarem até o Q3. Eu vi comentários ontem. Tá, isso aí. Então é isso. Então... E não é pouco não, hein? Ufa. Os jogos, todos os jogos de pneus macios para conseguir uma classificação melhor para o Grande Prêmio? Ou não houve escolha? Ou foi uma questão de, bom, agora azar, vai do jeito que dá, entendeu? A gente tem... É difícil de saber. O que mais me deixa curioso é saber o seguinte: se eles avançarem, vamos imaginar hipoteticamente que o Tsunoda e o Norris consigam um tempo para chegar no Q3. Aí eles não vão participar porque não podem, em função do regulamento de não ter um jogo de pneu novo. Largam em que posição? Não, largada se eles forem pro Q3... Nono e décimo, né? Exatamente, nono e décimo, e vai ser pelo tempo do Q2, imagina. Mas sabe o que eu acho que pode estar acontecendo? Até vou me corrigir, Serginho, que eu achei que essa tabela estava errada. Mas talvez o que tenha acontecido com o Tsunoda e com o Norris é que eles não imaginavam que eles iriam passar pro Q3 ontem. Porque isso não está sendo muito comum, principalmente para a McLaren. Então talvez se encontraram numa feliz situação de passar para o Q3 e tiveram que colocar os pneus, priorizaram a corrida do domingo, que é a que vale mais pontos. Eu acho que isso explica, exatamente isso explica. Eu vi comentários ontem de analistas dizendo o seguinte, ó, pela regra eles não podem participar. Então é isso que a Mariana falou, não vão mesmo participar do Q3, mas podem fazer o treino normalmente aí para largar em nono e décimo, e como disse o Max, depende do resultado do Q2 para ver quem é nono e quem é décimo. E se eu entendi certo essa regra do shootout, né, que é essa classificação mais rápida hoje, se eu entendi certo, bandeira amarela ali no setor 1, só podem ser utilizados 3 jogos ao todo, ou seja, 1-0 no Q1, 1-0 médio também no Q2 e no Q3. Lógico, se você tem 3 jogos, você pode fazer mais de uma saída com o mesmo jogo de pneu, mas é diferente de uma classificação normal, que eles podem colocar 2 jogos por fase do treino classificatório. E foram entregues pela Pirelli jogos de pneus macios, o C5, 6 jogos para cada piloto, o C4 médio, 4 jogos e o C3 duro, 2 jogos. Lembrando que essa gama que foi entregue é a gama mais macia dentro da gama de pneus oferecida pela Pirelli. Ou seja, Sérgio, apesar de todas as corridas e classificações a mais, diminuiu o número de jogos, é de 12 no total e não 13 mais. Primeiro tempo ali é do Sargent com 44,968. Segundo tempo do Albon, Hülkenberg fez um tempo, Magnussen superou a todos, agora fez 44,8. São os pilotos que estão passando e marcando as suas primeiras voltas rápidas nesse SQ1. É assim que é a denominação desse treino, que vai ser dividido em 3 partes. Então SQ1, SQ2 e SQ3. Esse S exatamente de shootout, dessa classificação mais curta. E é curto mesmo, hein? Começou com 12 minutos, já estamos com 7 ali, ó. O Q3 são 8 minutos apenas. Hamilton, 1:44,739. Olha, lembrando mais uma vez para você que a prova que começa a partir das 10 da manhã, horário de Brasília, nossa transmissão a partir de 9h30, é uma prova que tem uma pontuação
digamos assim, mais robusta do que tem sido, do que tinha sido. E não funcionou o DRS do Alonso de novo. Olha aí. Em 2021, você se lembra, a pontuação era 3-2-1. No ano passado já era uma pontuação O Stroll funcionou, né? de 8 pontos. O Leclerc passa ali já com os melhores tempos do primeiro e segundo setores. O Pérez faz a melhor volta, 1:44.5. Mas como serão 6 corridas, e é exatamente por isso que eu falo da consistência de pontos, são pontos muito importantes, esses pontos que vão ser disputados nessas provas da corrida sprint. Há 2 anos atrás, quando era 3-2-1, que foi inclusive um balão de ensaio, um experimento, o Leclerc agora 1:43.3, digamos assim, era uma pontuação não desprezível, mas que talvez não desse tanto na contabilidade dos pilotos. Mas agora, são 6 provas sprint e com pontuação do vencedor para 8 pontos, é uma pontuação robusta e os pilotos e as equipes têm que entender que esse sábado é um sábado muito importante para o campeonato. Olha o Piastri passando reto. Serginho, a gente viu o Leclerc mais uma vez indo para a primeira colocação. Estamos apenas no SQ1. Mas o que impressiona de novo é o fato do Sainz ter ficado a mais de 1 segundo do Leclerc. Eu digo impressiona de novo porque ontem ele ficou a 9 décimos do Leclerc. Very low grip out there. O Sérgio Pérez dizendo que está com aderência muito baixa hoje. E a pista, né? Lógico, eles estão com composto médio ainda, mas o tempo mais rápido ontem foi na casa de quanto, Serginho? 1 minuto e 40? 1:40. Estão virando 1:43, ou seja, aí 3 segundos mais ou menos mais lento do que ontem, embora eles estejam ainda utilizando o composto médio. E o que a Mari falou no início da transmissão realmente parece ser fato, que me chamou a atenção também, é que é o seguinte, que a Aston Martin ia tentar uma solução para o DRS somente em um dos carros. A gente viu na primeira volta rápida do Alonso, o DRS não funcionou. Agora a gente está sem a imagem do Alonso, porém, como o Regi falou aqui agora há pouco, o DRS do Lance Stroll funcionou. Bandeira amarela no setor 1. Nós temos Leclerc em primeiro, depois Verstappen e Stroll. Nick De Vries. O De Vries passou reto ali. Essa passada reta aí, essa área de escape, foi aquela do incidente super curioso. Lembra-se que o Ricardo passou direto e aí ele resolveu dar essa ré aí que o De Vries fez, só que tinha um carro atrás. Que era uma Toro Rosso, AlphaTauri. E ele bateu. A falta do flanelinha nesse momento é fundamental. Ou do sensor de ré. Ou do sensor de ré, a câmera de ré, né? Pois é. Leclerc, Verstappen, Stroll, Alonso, Ocon e Sainz. Mariana Becker. Podia ter um fiscal ali, né, dizendo faz, desfaz. Bom, seguindo a informação mais importante do que isso mais importante do que isso é que cada saída dessas de pista, a gente tem que pensar que é o pneu que vai embora, né? E os caras só tem um. Não vai dar para trocar para tentar um tempo melhor. Então é o que temos para hoje. Errou, você compromete muito a sua tentativa de volta. Bem observado. A gente percebe também que nesse novo formato, algumas equipes, né, estão tentando 2 tentativas de volta rápida com o mesmo jogo de pneu, que aconteceu agora, por exemplo, os pilotos da Williams. Eles deram uma volta rápida, uma lenta para recarregar as baterias, deram outra volta rápida e nesse momento estão na 3ª e 4ª colocações. Você está vendo aí o Lewis Hamilton. Também na 2ª tentativa com o mesmo jogo de pneu. Leclerc tem a volta mais rápida até agora, 1:43.3. Verstappen está 1 décimo atrás, praticamente 2, né? 191 milésimos. E o Hamilton de asa móvel aberta assume a 2ª posição, 1:43.561. O Sainz vem para o complemento da volta dele também. É muito bonito, né? Você andar dentro do cockpit nessa câmera aí. Mas é uma pistinha complicada, essas curvas em 90 graus, muito pertinho do muro. E essa sequência de curvas Verstappen agora 43.2. Eu acho que talvez esse seja o trecho mais perigoso do calendário da Fórmula 1. São curvas a mais ou menos 300 km por hora, totalmente cegas. E Leclerc de novo 1:42.8. Olha o trecho de pé embaixo, ó. DRS aberta, como é que cresce?
bateu ali 335 para a freada da curva 1. Ainda a 8 décimos do seu companheiro de equipe, Carlos Sainz. E Lando Norris vem uma volta boa agora. Esse final de reta aí foi aquele em que, em 2016, o primeiro ano, a Williams, o Bottas corria pela Williams, e na cronometragem da Williams, que muita gente até duvida, o Bottas bateu 378 km por hora, que seria a velocidade mais alta de um Fórmula 1 forever, né? E se isso é mais ou menos verdade, né, RG? Talvez as pessoas estejam se perguntando, poxa, como é que hoje dá 340 mais ou menos, naquela época 370, quase 380? Isso se explica pelo seguinte: a potência dos motores de hoje são até maiores do que naquela época, um pouquinho mais fortes. Porém, os carros daquela época eram muito mais estreitos, as asas eram muito menores, e isso, principalmente em relação à velocidade de reta, dá uma diferença muito grande. Mas numa pista onde a aerodinâmica, nessa parte da pista, é muito importante. Agora, a complicação é essa, né? Porque tem também uma parte lenta, sinuosa lá, como se fosse Mônaco, e depois tem uma reta dessa. Então, é uma complicação aí para os engenheiros. Serginho. Fala, Maria. Sainz trocou o MGU-K e o Lando trocou a bateria e trocou também a central eletrônica. Perfeita informação, portanto, aí da Mariana Becker. Ixi, Maria, mas o Logan Sainz chapou, hein? Chapou. Vai dar bandeira vermelha. Olha a expressão do mecânico. Caramba, chapou o carro, olha só. O carro ficou ali, parecia um balanço. E olha, Sérgio, ele já estava mais ou menos garantido para passar para o Q2. Ele tem ali 11ª posição. E quase 8 décimos, ou melhor, 8 décimos na frente do Hülkenberg. Então, eu acho que ele não precisava fazer mais uma tentativa. Tentou fazer mais uma volta rápida e pregou na parede. Bandeira vermelha, faltando 25 segundos. E acabou a brincadeira, hein? Pro Tsunoda e Gasly já era. Pro Tsunoda e Gasly já era. Os dois estão ali. O Tsunoda é o 18º colocado. O Norris passa, né? O Norris está na 9ª posição, mas o Tsunoda é o 18º. Não vai ser reiniciado mais. E o Pierre Gasly ficou na 19ª posição. Vocês estão eliminados ali. O Joe, o Bottas, o Tsunoda, o Gasly e o De Vries. E aí você pode dizer que o Logan Sargent também está eliminado. Vão 14 para o SQ2, né? Porque o Sargent não volta mais. Quiçá vai correr o Sargent. Pois é. Agora apesar que o gap é grande, né? 4 Justamente, horas, né? eu acho, em função disso, né, Serginho? Como vai ter uma corrida ainda hoje, o intervalo dessa sessão para a próxima, que vai ser a corrida, são de 4 horas quase. E o Tsunoda, né, que ontem passou por Q3, tinha, obviamente, o potencial de pelo menos passar por Q2, e em função desse acidente do Sargent, ficou de fora. Olha, deixa eu aproveitar aqui e mandar muitos abraços aqui para os nossos telespectadores que acordaram muito cedinho e estão aqui conosco: o Fábio Grangeiro, o Lucas Felipe, a Débora Long, o Quiser, o Lando Norris Brasil, o Lucas Felipe de novo apareceu aqui, o Jobson Araújo. O Sargent está tentando o quê? Ele está tentando voltar, é isso? O carro está funcionando, né? Ele está tentando voltar mesmo com esse carro em forma de balanço. Ele está tentando voltar. O Alessandro Costa está por aqui também. Galera do podcast Box. O Alex Bonan. A Carolina 4 está dizendo aqui: talvez eu tenha acordado para assistir a classificação do sprint. Talvez. Não saber se acordou ainda. A Michele Ventura já acordou fazendo lanchinho e tudo aqui, lanchinho da madruga. I'm in the wall. Okay, are you okay? Are you okay? Man, the Ferraris were in the middle of the road. Bom, o que aconteceu foi o seguinte: o Sargent disse para sua equipe que bateu, né? E falou que a Ferrari estava no meio do caminho. Era o Leclerc. Era o Leclerc. A Ferrari não estava exatamente no meio do caminho, porém, a posição que o Leclerc estava, ele até cortou a curva ali para tentar evitar atrapalhar. O Sargent acaba desconcentrando o piloto, acaba atrapalhando sim. Isso vem de encontro, Sérgio, com aquilo que a gente já fala há anos, que é realmente muito perigoso quando você tem um carro lento, principalmente no circuito de rua, enquanto outros pilotos estão em voltas rápidas. Realmente, a Fórmula 1 tinha que arrumar uma solução, e na minha opinião, a única solução que tem é ter um delta de velocidade, ou seja, você não pode andar mais lento do que o tempo X, porque senão esse tipo de coisa vai continuar acontecendo. Muito bem, bandeira vermelha que encerra, portanto, esse SQ1, e ficamos aguardando o SQ2.
que terá duração de 10 minutos. E depois o SQ3 com duração de 8 minutos. O Pedro Scipione está por aqui também. Alguns telespectadores, Luiz Otávio Tachinho está ligado conosco aqui. O que falta aí para um circuito de rua, qualquer outro circuito de rua que não seja Mônaco, é exatamente a logística e a experiência do pessoal de Mônaco. Aí já teria uma grua para puxar o carro e pronto. É outra coisa que facilita para também em Mônaco, né, RG, fora os anos de experiência, mas também o tamanho do circuito, né? O Mônaco é muito menor, então realmente no circuito maior é difícil você ter gruas a cada aí 100 metros ao longo de um circuito de rua. Será que quando construíram aquele prédio, Serginho, imaginavam há 300 anos atrás que iriam passar Fórmula 1 na frente da varanda? Você sabe que essa cidade é uma cidade tão fantástica, porque esse circuito é um circuito de rua, ele não é um circuito permanente, né? Diferentemente, portanto, de Melbourne, que tem parte que fica permanente e parte de rua. No Melbourne também não é assim, não. Melbourne é um parque. Albert Park, né? É um parque. É parque, exatamente. Mas você sabe que esse circuito é um circuito totalmente urbano e quando acaba isso tudo isso é desmontado. E tem alguns trechos, eu estava ontem lendo, que tem 2 trechos entre as curvas, se eu não me engano, 5 e 6, depois entre a 15 e a 16, que eles têm que reasfaltar. Então eles tiram o asfalto para deixar as pedras de paralelepípedo, que são um marco dessa cidade, né? Que fazem parte da história da cidade. Então, mesmo com toda a modernidade da Fórmula 1, quando acaba tudo isso, arrancam esse asfalto, a cada ano é feito, né, esse trabalho de reasfaltamento, digamos assim, ou de asfaltamento por cima do paralelepípedo, mas depois eles arrancam tudo para que possa a cidade voltar a ser como é essa cidade linda, né? Milenar, uma cidade histórica como é a cidade de Baku. E dá um certo trabalho isso. Eu morei alguns anos em Surfers Paradise, na Austrália, que também tem um circuito de rua que recebia a Fórmula Indy, recebe a V8 Supercar. E é interessante, Sérgio, porque as pessoas dessas localidades onde tem circuitos de rua, alguns são a favor, outros são contra, principalmente pelo trabalho que dá. Você tem que mexer no trânsito. O circuito de Surfers Paradise, por exemplo, entre montar e desmontar o circuito, levava mais ou menos 3 meses. Então você fica 3 meses com algumas ruas fechadas, porque estão colocando as barreiras de proteção, as zebras que não são permanentes, dentre outras coisas. Então realmente é um pouco complicado. Uma coisa muito interessante é você permanecer em Mônaco na segunda-feira após o GP e ver a desmontagem. Red flag. Flag. Tchau, tchau. Desesperado aí. E por que ele estava tão desesperado? Por que ele está tão desesperado? Porque o Tsunoda estava ali a 200 metros da linha de chegada quando baixou a bandeira vermelha, e quando baixa a bandeira vermelha, o cronômetro para. Então o Tsunoda ficou ali a 5, 7 segundos de conseguir completar sua volta rápida. Mas eu estava dizendo, em Mônaco, aí você vai vendo a desmontagem, você vê eles tirarem a lâmina tem um número, e no chão tem um furinho com o número que vai entrar ali aquela lâmina, aquele lado da lâmina, e então tudo se monta muito mais rapidamente. Olha, uma informação sobre o GP de Miami, que é a próxima etapa. Aconteceram há 2 semanas atrás chuvas intensas e a cidade foi muito prejudicada, e com isso atrasou a montagem e a preparação de Miami. Eles estão lá a toque de caixa para deixar o circuito direito, porque, aliás, são normais essas chuvas nessa época do ano, mas choveu e acho que a natureza está castigando o ser humano por todo o mal que a gente tem feito a ela durante todos esses anos, tem que estar castigando de forma muito severa. Miami ficou debaixo d'água 2 semanas atrás, então muitos pontos ainda do circuito não puderam ser mexidos em função de pedidos da prefeitura, de solicitações da própria organização, porque está muito molhado. Então Miami não é que não vai ficar pronto, porque a gente sabe que o americano, quando vai fazer o negócio, faz, mas já está atrasada a montagem de Miami em função dessas fortes chuvas que essa cidade americana, por ela ter sido atingida, né, há 2 semanas atrás. E a pista que já não é boa, né? Você tem razão que o americano, o evento ele faz. Agora, de pista de Fórmula 1, ele não entende muito. Então a pista
daquelas, você vê que é uma corrida que tem 15 ultrapassagens, né? Segundo eu soube, aonde tem aquela marina, aquela marina falsa, vai ter água esse ano. Isso já é um alento. Não, Vai dar chuva. A chuva Não sei tá lá. se é da chuva, mas que vai ter água, vai. Então a gente já fica, né, ligado que aquela marina falsa também, vou te falar, hein? Teve gente mergulhando na marina falsa. Torcedor aí com a sua bandeira, o ferrarista principalmente está super animado para a prova de amanhã. Como eu disse, Leclerc larga na pole position. Estamos vivendo um sábado diferente. Olha, estão aí prontinhos para voltarem à pista e participarem 14 pilotos. O Leclerc, o Verstappen, o Hamilton, Sainz, Russell, Alonso, Pérez, Stroll, Norris, Albon, Magnussen, Piastri, Ocon e Hülkenberg. Estaria junto também o Sargent dessa turma toda, mas acabou estragando o brinquedo. Mas menos de 3 minutinhos aí nós teremos o reinício. Todos também com pneus médios agora e o tempo diminui. Eram 12 minutos no SQ1 e agora apenas 10 minutos no SQ2. Eles tinham também, pelo menos pelo papel que recebemos aqui pelo schedule, né? Que teriam entrevistas entre esses dois SQ, né, o SQ1 e o SQ2, teriam um cercadinho com entrevistas. A gente não sabia nem se a gente podia, entre aspas, sujar a nossa imagem. Quando eu falo sujar, é colocar, por exemplo, a imagem da Mariana Becker em cima da transmissão internacional. No caso, é limpar a nossa imagem. No caso, é bom. A Mariana Becker, ela só deixa a imagem mais florida, mais bonita, né? Mas como a gente fala na linguagem da televisão, não sabíamos nem se poderíamos utilizar. Muito obrigada, hein? Não, de nada, você merece. Nós não sabíamos nem se podíamos utilizar a imagem da Mariana e ficamos ainda sem saber se A gente podemos... não sabe nem se ia ter vinheta. Pois é. Vamos nessa, menos de 2 minutos. Serginho, por que todo mundo já está no pit lane ali, pronto para sair para o box, que é uma coisa que não acontece normalmente? É pelo seguinte, não é só em função do tempo reduzido das fases do treino de classificação. É também porque no circuito de rua, a chance de ter uma bandeira amarela, de ter uma bandeira vermelha, ela é sempre muito maior. A gente viu que acabou de acontecer com o Tsunoda agora, que por poucos segundos ele não conseguiu completar sua volta em função de uma bandeira vermelha. Então tá todo mundo ali pronto para sair já. É isso aí. Mandar um abração aqui para o Eduardo de Pádua, de Jundiaí. Está completando 18 anos de idade. O Beto Jundiaí que está mandando aqui essa mensagem. Ele é fã número 1 da Ferrari, então, portanto, deve estar muito satisfeito. E os torcedores ferraristas estão tendo orgulho hoje de envergar o manto vermelho, o manto do cavalinho rampante. E tem bastante gente aí. Aliás, deixa eu explicar aquele ufa meu no comecinho, que quando surgiu aquela fumaça toda e parecia que poderia ser uma Ferrari, falei, não é possível, né? Porque a gente se acostumou ano passado, não sei se foram 6 ou 7 corridas em que o Leclerc fez pole position e não ganhou, né? Só faltava ter um problema, mas longe de secar, ao contrário, a gente quer ver a Ferrari andando bem. Interessante a imagem ali, o Hamilton chamou alguém... Cameraman. É o cameraman, né? Para tirar uma das... Lewis Hamilton, 8 vezes campeão do mundo. Esse não concorda com a decisão de 2021. Isso é por causa do Norris. O Norris foi perguntado numa entrevista, ele falou, o Hamilton 8 vezes campeão. Não é 8 vezes aí, pronto. Quando ele falou que o Hamilton 8 vezes campeão mundial... Isso se não cair para 6. Né? Pois é. Ele deu um título a mais ali e o torcedor já meteu a camiseta. Mas a gente viu uma imagem curiosa que o Hamilton pediu ali para o câmera para ele tirar uma sobreviseira que ele tinha retirado ali, tinha ficado perto do carro. E obviamente para que isso não fosse sugado pelo carro dele, que vai com uma sobreviseira dessa sugada, é muito dá comum. Um problema danado ali. So the program's going to be very tight in this session. So estamos com o início aí. Just get past. Bom, o engenheiro do Hamilton dizendo que a programação dessa Q2 vai ser muito curta, então vamos fazer o melhor possível para passar para o Q3 sem muita perda de tempo e também sem o risco de bater, né, Serginho, como aconteceu. E o negócio da sobreviseira que você falou, caiu ali na lateral do carro do Hamilton, se ele anda, tem um risco muito grande de entrar na entrada de ar do freio traseiro. Isso também é um problema muito sério. Mandar um abraço aqui para os nossos telespectadores. O Augusto está nesse momento no avião. Dá uma olhada, ele mandou a foto para nós. Aqui, estamos voando com o Augusto. Grande abraço para você, Augusto. Boa viagem. Que o piloto faça um pouso tranquilo, aquele céu de brigadeiro, e que você possa acompanhar conosco com tranquilidade aqui a Fórmula 1. Vamos então para o SQ2. Mais uma vez, lembrando, Leclerc, Verstappen, Hamilton, Sainz, Russell, Alonso, Pérez, Stroll, Norris, Albon, Magnussen, Piastri, Ocon e Hülkenberg.
14 pilotos participam nesse momento. Que gráfico interessante, né? Ali onde o Leclerc foi mais rápido que o Verstappen e vice-versa, ontem a gente viu que era muito mesclado ali entre esses dois pilotos, porém hoje a Ferrari foi mais rápida na pista inteira. Você falou que a Ferrari foi mais rápida na pista inteira. Mari, escuta essa. Débora Longa escreveu o seguinte: a vida adulta me ensinou a não criar expectativas com a Ferrari, nunca. Muito boa. Lá em Blumenau, um beijo pra você, Débora. Beijão, Débora. Fala, Mariana. O Gasly teve problemas com escapamento, tá? Vazamento. Boa. Quer dizer, obrigado pela informação. Boa não, né? Obrigado pela informação. Foi o menor problema que o Gasly teve até agora. Cheio de problemas nesse fim de semana. Já pegou fogo, já enfiou o carro na parede. São 5 horas e 55 minutos. Um grande abraço, um bom dia para você que está ligando a TV agora, está aqui no Band Esportes conosco. Eu te informo que a partir de 9h30 da manhã, horário de Brasília, estaremos juntos pelo Band Esportes, também na Band, com a corrida sprint. O Sérgio, você desejou um bom pouso aí para o nosso amigo que está dentro do avião, né? Augusto. Um dia desse, num voo doméstico, o piloto, para informar, ele errou tantas coisas. Ele falou o nome da cidade diferente que a gente estava indo. Depois ele veio e falou, deu a temperatura diferente. Ele mesmo ria dos erros dele, depois falou, desculpe gente, agora é para valer, assim, assado. E aí o comissário de bordo, muito bem humorado, percorreu do começo ao fim do avião, dizendo para todo mundo, mas ele pousa bem. Graças a Deus. A gente não sabe onde ele vai pousar, mas ele pousa bem, né? A bandeira amarela no setor 2. Eles têm o melhor segundo setor, o Verstappen tem o melhor primeiro setor e também agora o segundo setor. Aí o bicampeão mundial Max Verstappen, você vê a imagem do Sérgio Pérez. Pérez vai passar para completar a volta, passou, completou 1:42.925. É o primeiro a completar, a marcar um tempo nesse SQ2. Agora vai passar o Verstappen, rouba dele a primeira posição, 42.417. Passou o George Russell. 1:44.135, tempo tímido. Aliás, o Russell não se encontrou nesse final de semana. Nesse momento está no segundo do Hamilton. Tem o que aconteceu com o Nico Hülkenberg. E toca. E toquinha, hein? Ah, não. Narigada. Quase que deu um bitocão, né? Eu não vi a bitoquinha naquele primeiro, achei que era só, tinha sido intenção só, mas não chegou. E nem agora. Ficou pertinho das barreiras Tech Pro ali. Leclerc com o melhor primeiro setor. Norris passa com um tempo muito alto. Primeiras voltas do Leclerc passou com 1:42.8. Primeiras voltas do Norris, do Piastri. O Leclerc ainda está quase 4 décimos atrás do Verstappen. É muito. Estamos a 5 minutos, agora menos de 5 minutos do fim. O Lohan Mekies, dali esse de óculos, vai ser o substituto do Franz Tost, da AlphaTauri. Esse é o Mike Crack, o cara que toma conta ali no box da Aston Martin. Estamos acompanhando o SQ2 ao vivo aqui no Band Esportes. Vou aproveitar para cumprimentar o Nicolas Giafone, o Nick Giafone, que fez 2 poles e 2 vitórias. Olha que legal. Na USF Júnior 2000, filho do nosso querido Felipe Giafone, da Alice, irmão do Tito, neto do Zeca. Tá sensacional, muito bem. Ontem ele simplesmente não deixou a concorrência, ele passou o rodo em todos os pontos que podiam ser captados e capturados. Ele
passou tudo. Que além de um excelente piloto, é um excelente menino também, né, garoto Serginho? maravilhoso. Assim como toda a família Jafone. Tirando o Felipe. Alonso é quarto, o Albon sobe para a 8ª posição. Hülkenberg apenas o 13º. Agora o Stroll deu um bom pulo. Foi para a 8ª, 1:43.5. Lembrando que nesse SQ2 os 10 primeiros avançam para o SQ1. E aí teremos o grid de largada definido para a prova sprint, a prova de 17 voltas. Marcadas 17 voltas selecionadas, pouco mais de 100 quilômetros a serem percorridos. Botaram um zerinho aí? Não, estão tirando, né? Agora não tem outro para colocar. O próximo jogo de pneu vai ser o macio, mas somente no Q3. O Verstappen já não volta mais para a pista, nem precisa mais, né? Mais uma bandeira amarela no setor 1. O Russell se esfregando ali, muito pertinho dos muros. Russell é o 11º, ele está precisando fazer um tempo para tirar o Piastri dali. A luta dele é contra o 10º tempo. Ele está 7 décimos. Deve pular para 7º agora. 1:44.1 é o tempo do Piastri. Vamos ver o tempo que o Russell vai fazer. Ele com certeza vai empurrar o piloto australiano. Empurrou. É o Albon que é o 10º e o Piastri. E o Russell sobe para a 7ª posição. O Magnussen fica ali na 12ª posição com 44.3. Vamos ver agora o francês Esteban Ocon. Muito esse trecho, ele tem curvas, mas simplesmente é um trecho de pé embaixo. Colado. Tem um pouco de porpoise aí, ó. Um pouco muito, né? Leclerc tem o melhor primeiro setor. Está balançando demais esse carro da Alpine. E com tudo isso, o Ocon não conseguiu tempo. O Ocon passou, fez 1:44.0 e não vai ter tempo de abrir uma outra volta. Leclerc está querendo, ainda assim, hein? Sem precisar, mas está querendo chegar mais, pelo menos chegar mais perto do Verstappen. A bandeira amarela aí, não sei se atrapalha, porque ele já passou pelo setor 2, né? Ele já está na reta para completar a volta. Bandeira que não atrapalhou o Leclerc. Vamos ver o tempo dele, ele vai passar. Passou, ficou ali bem pertinho. Agora está o normal, né? 3 décimos era muita coisa. Estamos já no último minuto do SQ2. Vocês estão gostando desse formato, assim, de classificação curta? Tem uma Sainz aí que provocou aquela bandeira amarela. Uma certa emoção, né? De novo, né? Achei o regime meio desanimado, hein? Uma certa emoção, achei assim, uma emoção a mais do que você vê um treino, um TL2, que é o que estaria acontecendo, né? Serginho, eu prefiro o formato original. Max Raiz. Últimos 10 segundos. O Norris nesse momento é o 8º colocado. Lembrando mais uma vez que existe uma regra que para o SQ3 todos têm que ir com pneus macios 0. E o Norris não tem mais nenhum jogo de pneu vermelho, pneu macio novo. O cronômetro está zerado. Hamilton ainda consegue ali um 5º lugar trocando de posição com o Sainz. E vamos ver o Norris passando. Não melhorou. Não melhorou, mas ficou com o que tinha, que já era uma volta suficiente para deixá-lo entre os 10. Então teremos 9 pilotos participando do SQ3. Albon mais uma vez no Q3, muito legal o resultado do Albon. Até agora também Piastri e Hülkenberg fora. O Alonso na 10ª posição. Olha o Alonso ali de novo sem DRS, mas pegou uma caroninha do seu companheiro de equipe Stroll e pula para onde? O Alonso. Passou o Stroll. Piastri fora, Norris na última posição, mas fora também.
O Russell, que já está dentro na 9ª posição, pode melhorar o tempo dele. O Sainz chegou na dele, né? 4 décimos atrás do Leclerc. O Sainz chegou bem agora, subiu para terceiro. E o Stroll, quando ele pegou a carona, ele teve a sorte, o Alonso, quando pegou a carona, ele teve a sorte que o Stroll fez uma grande volta, né? Foi a melhor volta dele, Stroll. Ele estava fora. Russell melhorou, fica na 7ª posição, então temos Verstappen, Leclerc e Sainz, Pérez, Alonso, Hamilton, Russell, Stroll e Albon. E o Norris vai ficar de fora. Não sei que ele vai no box de algum coleguinha e peça um emprestado. Mentira, porque não pode. Sempre lembrando que na fabricação dos pneus, eles já saem com um chip determinado para aquele piloto. Estamos com imagens recuperadas aí, imagens do Nico Huckenberg. Deixa eu cumprimentar aqui o Batman aleatório. Final do plantão com classificação da Fórmula 1. Valeu, Batman. Cauê Carvalho. A Jéssica aqui também, a Bárbara, o Diego Arley, o Marco Aurélio, o Felipe Campeiro, o Pedro Onodeira está por aqui também. Está dizendo que o Sargent não tem nível para a Fórmula 1. Serginho, o Piastri ficou a 3 centésimos do Lando Norris, mas esses 3 centésimos é o suficiente para ele passar ou não, porque 3, mas mais do que tudo, vamos ver só o rádio do Piastri. Oscar, your P11, Fernando towed Stroll and he jumped us at the end. Yeah. Okay. Thanks, guys. O engenheiro do Piastri dizendo que ele está na 11ª colocação e que o Lando Norris deu um vácuo para o Stroll. Vamos ver se isso aí é fato. Eu falei tudo errado, eu falei que era o Stroll dando vácuo para o Alonso. Na verdade, foi o Norris dando vácuo para o Stroll. Ah, não, é o Alonso mesmo. Era o Alonso. O Alonso dando vácuo para o Stroll e o Stroll com isso superou o Piastri e acabou o Piastri ficando de fora. Mas o que eu ia falar em relação ao Piastri é apenas a 4ª etapa, né? E o Piastri, como o Sargent e também o De Vries, são pilotos estreantes. E ele andando muito próximo do Norris nas últimas 2 etapas, coisa que o Ricardo conseguiu fazer muito poucas vezes ao longo dos 2 anos que ele estava ao lado do Norris na McLaren. Yeah, good. Yes, yes, yes. Comemorando. Good job, everyone. Comemorando aí mais um Q3 da Williams. Legal a evolução da Williams, né? Muito, muito legal. Eu torço muito do Alexander Albon. Ele... E para Williams? Para Williams, a Williams tem dentro do meu coração uma memória afetiva, uma coisa... Eu até li o livro agora do Américo Teixeira Júnior sobre o Frank Williams. É um livro espetacular, parabéns ao Américo. E vou te falar, eu torço muito para esse Alexander Albon. Acho ele um sujeito formidável como ser humano e um excelente piloto. A Bárbara está dizendo o seguinte aqui: ainda não tem opiniões concretas sobre o novo formato da Sprint Race. Eu vou ficar exatamente com essa opinião aqui da Bárbara, viu? Eu perguntei para vocês, o Reginaldo falou assim de uma forma não muito entusiasmada, o Marcos disse que prefere as coisas normais. Eu ainda não tenho uma opinião, mas eu acho que eu gosto disso, assim, de uma coisa diferente. Eu assim, acho né? que eu gosto também. E você acha que não gosta também ou não? Não acho que eu não gosto. Eu acho mais que eu gosto do que não gosto. Não, vamos esperar, eles estão procurando um formato aí. A Isa tá fazendo positivo aqui, ela gosta disso. Você gosta, né, Isa? Então, tá bom. Sem dúvida, para quem está no autódromo, mesmo para a pessoa que está em casa, é mais competição. Competição na classificação, competição de corrida mesmo. Você paga ingresso para uma e vê 2. Dois minutinhos e teremos o início do SG3. Eu quero registrar aqui muitas e muitas mensagens dos nossos telespectadores que são fãs assíduos da Fórmula 1, são amantes assim como nós, acordaram bem cedinho. A Bia Saltarelli está aqui também. Eu também prefiro o formato original, está dizendo ela. Quem vence a sprint pega a pole no domingo. Ela concorda contigo aqui, Marcos. A Bia Saltarelli. A única coisa é que quem vence a sprint não pega mais a pole no domingo, Agora porque não pega agora mais. a Bia mudou o formato. A pole e o grid de domingo foi decidido ontem. E essa pole no sprint, caso alguém vier, caso o piloto que vier conquistar, ela não conta para a estatística, né? A pole position foi ontem, o Leclerc conquistou a sua 19ª pole position, a primeira do ano de 2023. Menos de 1 minuto para a abertura do boxe. Registrar também aqui a presença do Fábio Giaconelli, a Michele Raposo de Costa. Eu quero mandar um abraço a todos aqueles que também não estão, nesse momento, com o celular na mão, mandando mensagens, que estão apenas
aí deitados na cama, no sofá, esticadão aí nesse iniciozinho de sábado, espalhados aí por todo o Brasil, acompanhando aqui o Band Esportes. Sintam-se abraçados. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho, pela confiança aqui com o Grupo Bandeirantes, com a Band, com o Band Esportes, com a Rádio Bandeirantes, nessa transmissão da temporada 2023 da Fórmula 1. O Paulo Batista está dizendo: eu como fã que acompanho tudo, dificilmente acordaria para ver o treino livre. Mais um treino, despertador on, por isso estou aprovando o novo formato. Tá vendo? Aí. As pessoas estão com... Né, o Antônio Mago está dizendo aqui: bom dia, estou adorando esse formato da Fórmula 1 com muita emoção. Legal, eu acho que é isso. A Fórmula 1 tem que provocar um pouco, né, o espectador, o telespectador. Estamos aqui no início do SQ3. E é isso, é provocar, é tentar fazer alguma coisa diferente para que... Sabe que é exatamente isso que eles estão buscando. E a primeira ideia que foi reprovada era de ter grid invertido, como nas categorias de acesso. Né? Isso, os pilotos deram pulo até a lua. Né? Não cabe para a Fórmula 1, porque na verdade você tem que pensar que Fórmula 2 e Fórmula 3, por exemplo, elas têm o mesmo fabricante de carro, o mesmo fabricante de motor. Aí não, aí é uma coisa artesanal de cada equipe, é completamente diferente. É diferente, mas na verdade é menos injusto, vamos falar assim, na Fórmula 1, na Regi, justamente por esse fato, do que na Fórmula 2, porque você inverter, colocar a Red Bull largando em último, por exemplo, como o carro é superior, os pilotos têm mais chances de evoluírem ao longo da corrida. Numa corrida com carros exatamente iguais, isso fica mais difícil. Agora, para você fazer um grid invertido, a única maneira de você fazer isso, a gente estava até falando no início da transmissão, né, Serginho? É dar pontos para a classificação. Porque daí o piloto fala assim: olha, eu vou largar em último, mas ganhei tantos pontos, então vale a pena eu tentar fazer o melhor tempo possível, mesmo com o grid invertido. Então a ideia inicial é que não houvesse uma classificação para sprint. Aí que seria o grid invertido. A verdade é que os analistas aí defendem uma coisa que pode ser foi novidade para mim quando eu vi, porque a gente está aí sempre falando de busca de um equilíbrio, tá? Mas por definição a Fórmula 1 não é uma categoria em que se corre de igual para igual. Na verdade nunca foi. Exato. É uma competição de fábricas, né? Muitas delas nasceram em fundo de quintal, da forma de dizer, mas em oficinas pequenas ao redor de Londres. Câmera no capacete. É espetacular essa coisa. Espetacular. Vamos ver. Essas zonas de sombra, né? Fica difícil às vezes para a câmera do helicóptero acompanhar essas zonas sombreadas com muitas árvores na cidade de Baku. Comparativos do Verstappen, do Pérez e do Hamilton. O Pérez está à frente dos dois. Está à frente do Verstappen e o Verstappen está à frente do Hamilton. O Verstappen tem o melhor primeiro setor, o Pérez tem o segundo melhor setor. Vamos ver quando o Verstappen passar se ele vai tomar do Pérez. O Pérez vem para marcar o tempo agora, vai passar. Passou o Pérez 1:41.876. Agora é o Verstappen quem vai passar. Nem pela grande reta, 1:42.140. Pérez e Verstappen. O Verstappen deu uma erradinha naquela imagem on-board que a gente viu dele. Ele distracionou bastante ali em uma das curvas, perdeu tempo. E a gente não sabe se o composto macio vai dar condições de fazerem duas voltas rápidas, assim como o composto médio deu condições aos pilotos no Q2 e no Q1. Temos Pérez e Verstappen, Hamilton e Russell, o Albon, depois o Alonso acabou de fazer 1:45.2, o Stroll fez 1:43.7,
E o Leclerc está vindo bem veloz, hein? Entre o melhor segundo setor, o piloto de Mônaco da Ferrari. Acho que o Alonso usou uma outra estratégia. Ele está apostando na segunda volta do pneu dele. Olha o Leclerc. Leclerc 1:41.697. Os ferraristas estão sonhando, hein? Quem sabe 2 vitórias no mesmo fim de semana? Será? Mais recuperado aí do carro do Verstappen. Ele deu uma distracionadazinha, acho que foi nesse momento, né? Yeah, lost hold the rear in the middle sector. Yeah, we saw that. A equipe que ele perdeu a traseira do carro no setor ali do meio e estacionou um pouquinho aí também. Quase deu uma bitoquinha ali, mas não chegou a dar. Conseguiu evitar, né? Essa foi a curva que ele deu uma traseirada. Ele passou longe da tangente ali, consequentemente pegou a parte mais suja do circuito e perdeu um pouquinho de tempo nesse setor principalmente. Estava falando, Sérgio, de uma eventual dupla vitória da Ferrari no mesmo fim de semana. O Leclerc está apenas em 10º no campeonato, com 6 pontos. E nessa corrida, o piloto que eventualmente vencer a sprint e a corrida principal e fizer a melhor volta, né, o total de pontos possíveis é de 34. Aí ele já daria um pulo significativo. Você vê, depois de 3 corridas, o Verstappen é líder com 69 pontos. Quer dizer, 34 pontos é um somatório de pontos muito bom, né? Todo mundo ali carregando as baterias de novo, todos os pilotos andando lentos. E vai ter que ver se vai querer alguém se beneficiar de um vácuo também. Faz bem no circuito com essas características. Com velocidade de garagem de shopping. O Alonso está bem devagarinho, né? O Alonso está precisando de uma volta boa, né? O Alonso está precisando de uma asa móvel boa, viu, Reginaldo? Um abração aqui pro Braulio Flores, pro Paulo Carvalhosa. Fala meu nome, eu tô acordado vendo vocês. Um abração, Paulo Carvalhosa. O Arthur Beija-Flor tá aqui por aqui também, o Marco Aurélio. Marcelo Tomazoni, piloto da Porsche, que está aqui com a gente também. Boa. O Kleber Heller, aliás, o Keller Heller, lá em Aimorés, em Minas Gerais, também está ligado na nossa transmissão. E vamos então para o último minuto. Vamos ver quem vai sair na frente na prova sprint, a prova rápida, que a partir de 9h30 da manhã, horário de Brasília, a gente vai mostrar para você. Vamos com essa câmera que é muito legal. O Hamilton passou na primeira intermediária 4 décimos acima do tempo do Leclerc. Pérez tem o melhor segundo setor. Tem grande chance de fazer a pole. O Hamilton vai fazendo a sua melhor volta. Opa! Eita! Ô, seu Leclerc. Nossa. Agora estragou a brincadeira, hein? Não pro Pérez, que vai passar aí. Não veio tempo. Do Hamilton, não veio tempo. O Leclerc vai ser o pole, mesmo sem ter conseguido dar essa última volta. Verstappen está acima também, ele não tem um bom primeiro setor, tem o seu melhor segundo setor. Vamos ver, vai precisar de um milagre para poder tomar essa primeira posição do Leclerc. O carro é bom de reta, a gente sabe, né? Mas milagres não acontecem tudo de Baku. Então, Charles Leclerc é o pole position da corrida sprint
Mesmo batendo na última volta, é o pole position Charles Leclerc. Mas Você viu ali que os aplausos foram aplausos, digamos assim, contidos, assim, meio com um sorriso amarelo. Mas que bom que o Leclerc não estragou muito a sua Ferrari, só ali o bico dianteiro. Acho que não chegou a acontecer mais nada além disso. 4 rodadas e uma batidinha. Foi o saldo do Leclerc no fim de semana até agora. Não, e o melhor mesmo... E é o pole position de amanhã. E o melhor mesmo é que não... Olha, vamos ver. Aí. Ele tentou a traseira do carro na aproximação e acabou passando reto. E foi um toque não muito forte naquela barreira de absorção de impacto. Sorry for Carlos. E já pediu desculpa para o seu companheiro de equipe logo de cara. Por quê? Porque o Carlos Sainz estava atrás dele na pista e, obviamente, essa batida provocou uma bandeira amarela. E sob bandeira amarela, o piloto não pode andar rápido. Ainda bem que ele bateu ali no líquido e mole. Você viu, né? Se fosse líquido e duro... Mas, gente, o melhor mesmo é que ele bateu já com a pole assegurada, porque esse circuito marcou negativamente. Olha que imagem curiosa, o cara é pole e o carro tá destruído ali. So P1. Good job. Good job, guys. I think the tires were gone anyway on the second O lap. Leclerc dizendo que os pneus na segunda tentativa já estariam, já não estava tão bom. E Sérgio, o que eu acho que aconteceu com o Verstappen foi o seguinte: o Verstappen, ele saiu do box logo atrás do Pérez, só que ele abriu a volta dele quase 30 segundos atrás do Pérez, e isso fez com que os pneus dele esfriassem demais, eu acho, e naquela única segunda tentativa que ele fez, não conseguiu melhorar seu tempo. Então, mas ainda assim, o Leclerc está no lucro, porque a história dele nesse circuito é muito ruim, né? Teve aquela que ele era disparado o favorito da corrida, melhor na frente, mas ainda faltava o Q3. E ele bateu em 2019 e nem pôde participar do Q3. Agora não, agora pelo menos bateu depois de tudo feito, trabalho realizado. Além disso, ele foi pole em 2021, 22 e agora 2 poles em 2023. Olha, interessante, a primeira fila vai ter Leclerc e Pérez, a segunda Verstappen e Russell, a terceira fila Sainz e Hamilton, a quarta fila com Alexander Albon e Alonso e a quinta fila com Stroll e Norris. Depois nós teremos o Piastri e Hülkenberg na fila 6. Na fila 7, Ocon e Magnussen. O Sargent, se conseguir aprontar o carro lá, se o pessoal da Williams aprontar o carro, fica na fila 8 ao lado do Joe. Bottas e Tsunoda, Gasly e De Vries. Esse é o grid para a corrida curta para Sprint Race, que começa a partir de 9h30 da manhã. Pedimos desculpas aos nossos telespectadores, são imagens geradas desde Baku, essa interferência toda que está acontecendo aí desde a geração em Baku. O Hamilton ficou devendo, Ficou devendo e muito. 0,8 atrás da pole e 3 décimos atrás do companheiro de equipe, o Russell, que até então, o fim de semana todo, vinha andando atrás dele. A Naomi Schiff será a repórter que vai entrevistar os Charles, pilotos agora. congratulations. You are today's Charles, sprint parabéns. shootout winner. Você Now, hairy moments fez there a at the pole end, but position da you sprint managed to get the job shootout. done. Com muita Yeah, emoção I no mean, final, with mas the você soft it was a conseguiu little fazer a bit tricky pole. because you get in Com Q3 and we pneu haven't macio foi um driven pouco on mais these tires difícil. since yesterday. Você It's not chega a, no Q3, você a não long anda time nesse ago, pneu, but andei com esse pneu the macio desde conditions are ontem. very different, so it Então, was behaving a situação da much pista está differently. muito The rear diferente overheated de on ontem para the hoje. second lap. I tried to push a bit more to Mas gain na some minha lap time as I segunda was volta, o behind my pneu traseiro my first superaqueceu. Eu best tentei fazer a best melhor lap time and I volta. lost it in turn 5. Eu At the tinha end, it doesn't feito have any consequence on uma boa volta, mas perdi o on carro na curva qualifying. I 5. don't know about Graças a Deus Carlos não foi nada behind de me, mais so sério. it's a shame if Na he was classificação, o improving, Carlos Sainz but estava atrás de mim, foi uma pena happy with the se first ele lap, very estivesse happy with the melhorando a first sua lap, and volta. now we have to Mas estou feliz com a confirm primeira that in the volta que eu race. dei e agora Now, a gente tem you que are the pole position sitter fazer for um bom tomorrow's trabalho na race, but corrida. also the pole Você position foi sitter for ao today. pole Now, para how amanhã are you e gonna, hoje pole position de you know, hoje. tackle this race? Como você Well, we'll go vai for it, atacar essa but corrida? we need also to be Não, realistic, vou and tentar. until now we have been Nós on the também back foot in the race, precisamos ser especially realistas the Red Bull seems to que be a nas step na ahead. corrida So normalmente nós let's somos see how mais it is. lentos do que Hopefully we have a good Red Bull. surprise. I think we é mais improved the rápido que a car gente na quite a corrida. Vamos ver o bit. que acontece. Estou um pouco But today we'll surpreso. have Nós more melhoramos of o an carro answer in bastante. the race to see where we are compared to them. Mas
You think you can Acho take que this na battle to corrida the a gente vai ver Rebels? realmente onde a gente está. Oh, I'll do everything for Você it, acha que and pode estar we are here for ganhar that da at Red the Bull? end. Eu vou Ferrari fazer needs o to be on máximo top, possível and para I'll do isso. absolutely everything to A Ferrari tem que estar no topo e eu vou fazer o Fantastic. Well, we melhor wish you the best of possível luck. para Thank you very vencer. much. Fantástico, desejo a você uma boa sorte. Excelente repórter essa Naomi Schiff, né, Serginho? Muito, muito, muito. Inteligente, sabe colocar bem. Boas perguntas. Boas perguntas, exatamente. Olha, Não bonezinho invocado esse, hein? Esse bonezinho é muito legal. Não tem negócio do pneuzinho. O pneuzinho ele já ganhou, já levou, já tá no hotel com ele, né? Mas Foi de esse aí ontem. no carnaval do ano que vem. Esse boné espetacular da Pirelli. Aí, portanto, grande bonezinho da Pirelli. E só foi a entrevista da Naomi com o pole position, que é o Charles Leclerc. Não vai ter com os outros dois? Eu acho que não. O Verstappen já tá no box aí, ó. Já foi embora. Não tá muito contente. Muito bem. Portanto, está encerrado o treino shootout. E com isso, Charles Leclerc conquista a segunda pole position dele no fim de semana. Ainda acha que gostou? Eu gostei. Gostei. Eu tô mudando de opinião, tô gostando um pouquinho mais agora. É, gostei também. Leclerc, Pérez e Verstappen, depois Russell, Sainz, Hamilton, Albon, Alonso, Stroll e Lando Norris na 10ª posição. Quando a gente vê aí, observar a mudança de tela, vai ver o Piastri, que aparece em 11º, depois Hülkenberg, o 12º, Ocon, Magnussen, Sargent, Joe, Bottas, Tsunoda, Gasly e De Vries. Se alguém souber onde tem uma padaria aberta, nos avise, porque o pão na chapa está em suspenso nesse momento. São 6 horas e 26 minutos, já tem padaria aberta. Vamos caçar uma aqui em São Paulo. Um grande abraço a todos. Às 9h30 estaremos de volta na Band e no Band Esportes com as emoções da Sprint Race em Baku. Um grande abraço a todos, um excelente sábado. E tá ligado, Band Esportes, há 20 anos